Charles Oliveira, o do Bronx, é um daqueles lutadores que, à primeira vista, pode parecer um cara comum, até mesmo frágil. Mas, quando entra no octógono, ele se transforma em uma máquina de combate. Ao longo de seus 12 anos no UFC, Charles construiu uma carreira impressionante, cheia de recordes e momentos memoráveis. Ele é o lutador com mais finalizações na história da organização, um verdadeiro mestre das artes marciais mistas. Em 2021, ele finalmente alcançou o ápice ao conquistar o cinturão dos leves. Mas a jornada de Charles até aqui foi longa, cheia de altos e baixos, e começou nas favelas de Guarujá, próximo a São Paulo. Charles nasceu em uma família humilde. Seu pai era zelador e sua mãe trabalhava em um matadouro. Desde cedo, ele aprendeu o valor do trabalho duro, ajudando sua mãe a vender saladas nas ruas. Quando criança, Charles sonhava em ser jogador de futebol, mas a vida tinha outros planos para ele. Aos 7 anos, ele foi diagnosticado com um sopro no coração e, mais tarde, com febre reumática, que afetou seus tornozelos e o deixou hospitalizado por 2 anos. Os médicos chegaram a dizer que ele poderia ficar paraplégico, mas, felizmente, o pior não aconteceu. Mesmo assim, Charles teve que abandonar o sonho de ser jogador de futebol. Foi então que ele descobriu o jiu-jitsu. Aos 12 anos, ele começou a treinar em uma academia local e rapidamente mostrou talento. 2 anos depois, ele já estava ganhando competições como faixa branca. O sucesso no grappling veio naturalmente, mas foi o MMA que realmente capturou o coração de Charles. Uma visita à famosa academia Shootbox mudou tudo. Ele se apaixonou pelo ambiente e decidiu seguir carreira nas artes marciais mistas. Aos 18 anos, Charles fez sua primeira luta amadora e venceu por finalização. Foi o início de uma jornada que o levaria ao topo do MMA mundial. Ele ganhou o apelido de do Bronx por causa de sua origem nas favelas, que são frequentemente comparadas ao Bronx de Nova York. Charles começou sua carreira profissional no Brasil, onde acumulou vitórias impressionantes e chamou a atenção do UFC. Sua estreia no UFC foi espetacular. Aos 20 anos, ele enfrentou Darren Elkins, um wrestler durão, e venceu por finalização em apenas 41 segundos. Foi o começo de uma carreira cheia de altos e baixos. Charles mostrou um jogo de grappling incrível, mas também enfrentou derrotas difíceis e problemas com a balança. Ele lutou em várias categorias de peso, mas foi nos leves que ele finalmente encontrou seu lugar. Ao longo dos anos, Charles se tornou conhecido por suas finalizações criativas e sua capacidade de se reinventar. Ele quebrou recordes, como o de mais finalizações na história do UFC, e ganhou inúmeros prêmios de performance da noite. Mas sua jornada não foi fácil. Ele enfrentou lutadores duríssimos como Donald Cerrone, Anthony Pettis e Tony Ferguson. Cada vitória e cada derrota moldaram o lutador que ele é hoje. Em 2021, Charles finalmente alcançou o cinturão dos leves ao derrotar Michael Chandler em uma luta emocionante. Ele defendeu o título contra Dustin Poirier, mostrando que era o verdadeiro rei da divisão. No entanto, em sua luta contra Justin Gaethje, Charles perdeu o cinturão por não bater o peso. Mesmo assim, ele provou que ainda era o melhor, vencendo a luta por finalização. Agora, Charles está pronto para enfrentar Islam Makhachev em outra disputa pelo título. Sua história é um exemplo de resiliência e superação. Ele veio das favelas, superou problemas de saúde, derrotas e críticas e se tornou um dos maiores lutadores da história do MMA. Charles Oliveira é mais do que um campeão. Ele é uma inspiração para todos que lutam por seus sonhos, não importa quão difíceis sejam os obstáculos.